Olá, eu sou Daniele Duarte, eu sou médica mastologista e hoje a gente vai falar sobre o segundo diagnóstico mais comum quando a gente está falando de doenças benignas da mama, que são os cistos mamários. No vídeo anterior eu falei um pouquinho de por que cistos mamários podem estar relacionados à dor nas mamas, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor no vídeo de hoje o que a gente sabe sobre o diagnóstico e tratamento dos cistos mamários. Então, a primeira coisa, o que são cistos nas mamas? Se a gente for olhar um cisto no microscópio, a gente vai ver que ele nada mais é do que uma cavidade coberta por uma capinha pequena de células, cujo conteúdo pode ser líquido claro, como se fosse água, ou às vezes um líquido espesso, como secreção. Por que os cistos se formam? Na verdade é que a gente não sabe por que eles se formam. A gente sabe que eles são mais comuns na unidade alveolar final. Então, se a gente for pensar na mama, ela é como se fosse uma árvore. Então, a gente tem os ductos principais, que partem da areola, que vão se ramificando como os galhos, que vão formando os ductos alveolares, e no final dos ductos alveolares, a gente tem os alvéolos propriamente ditos, que seriam como que as folhas das árvores. No final dessa porção, é quando os cistos são mais facilmente encontrados. Talvez porque as células são um pouquinho mais frágeis ali, podem expandir um pouquinho mais, acumular líquido e formar os cistos. Essa é uma das principais hipóteses relacionadas. A gente sabe que isso tem uma forte participação hormonal. A gente sabe que a progesterona, que está frequente na nossa segunda fase do ciclo, ela faz todos os tecidos incharem. Então, na mama não seria diferente. Então é comum, na segunda fase do ciclo, a gente ter um pouquinho mais de dor porque a mama fica mais inchada. Parece que os próprios hormônios fisiológicos femininos são responsáveis por um inchaço ali da região mamária, e esse inchaço, acúmulo de líquido, faria com que os cistos se formassem. A principal evidência que a gente tem que parece que ter uma composição hormonal é que os cistos são mais comuns por volta dos 35, 40 anos de idade, mas eles são muito incomuns, para não falar raros, depois da menopausa, quando a gente sabe que não existe mais tanto estímulo hormonal. Bom, os cistos, eles nada mais são do que uma doença benigna, como eu falei, e eu já vou deixar claro aqui no canal que não existe nenhuma evidência de que cistos se transformem em câncer, e ter cistos nas mamas não aumentam em nada o risco de uma mulher ter câncer de mama. Como é que a gente classifica os cistos mamários? Primeiro, a gente tem que classificar de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, microcistos são aqueles cistos que são muito pequenos, de um tamanho de poucos milímetros, geralmente diagnosticados no ultrassom. Às vezes eles podem se aglomerar, então é o que a gente fala de microcistos agrupados, quando um fica do ladinho do outro, e geralmente eles são achados incidentais, não levam a grandes sintomas, são achados do ultrassom que você fez de rotina, ou às vezes até de uma ressonância de mama que uma mulher com alto risco de câncer de mama fez para o rastreamento dela. Do outro lado, a gente tem os macrocistos, que são aqueles que são detectáveis na palpação. Geralmente eles podem chegar até 2,5 a 5 centímetros. E aí, nesse caso, é comum, às vezes, a mulher procurar mastologista porque percebeu um nódulo ali, que na verdade é um cisto, ou percebeu uma dor importante naquele local. Além dessa classificação de acordo com o tamanho dos cistos, a gente tem uma classificação de acordo com o conteúdo dele. Como eu disse, os cistos são bolinhas preenchidas por água ou por secreção, conteúdo espesso. Então esse a gente fala que são cistos simples, que são aqueles que têm uma capinha fininha de células, cujo conteúdo é líquido. Eles são absolutamente benignos, são só acompanhados, sem nenhum tipo de preocupação. Existem, por outros lados, os cistos complicados, ou na verdade os cistos complexos, que são aqueles cujas características diferem do cisto simples, então eles deixam de ser uma bolinha de líquido e podem ter, por exemplo, componentes sólidos, então formam complexos sólidos císticos. Nesse caso, esses sim às vezes precisam ser biopsiados porque não é comum a gente ter um componente sólido no interior de uma bolinha de água. Como eu disse, a gente sabe que os cistos mamários, na maior parte das vezes, eles são assintomáticos, porque na maior parte das vezes eles medem milímetros de diâmetro. Em alguns casos, como dos macrocistos, que a gente tem cistos maiores, de 2, 3 centímetros, a mulher pode perceber no autoexame uma bolinha ali e pode perceber uma dor local, porque afinal de contas,
O líquido, ele estira as células da cápsula e também estira um pouquinho a mama, levando a dor e aumento da sensibilidade. Os cistos, eles não causam nenhum tipo de fluxo papilar, não levam a nenhuma alteração da pele da mama e também não levam a febre, como às vezes algumas pessoas podem ler na internet. Como é feito o diagnóstico dos cistos mamários? Então, o diagnóstico é feito através de ultrassonografia, tá? O ultrassom é um método muito sensível para alterações líquidas na mama. Ele é facilmente perceptível, em contraste, por exemplo, com a mamografia, que é um raio-x e que não vê nem um pouco bem cistos mamários, porque confunde com nódulo, não consegue ver o conteúdo. O ultrassom, por outro lado, consegue ver todas as margens, consegue documentar qual é o tipo de líquido que tem ali dentro, se é um líquido cristalino, como água, se é um líquido espesso, como de secreção, e também ajuda a descartar os cistos complexos, descartando que tem algum componente sólido ali, e é assim, através do ultrassom, que a gente consegue fazer o segmento, consegue fazer o acompanhamento daquela mulher com cistos mamários, tá? Em alguns casos, algumas mulheres podem ter que fazer a ressonância de mamas. E às vezes os cistos também são visíveis na ressonância. Ela fez uma ressonância por algum outro motivo. Mas na maior parte das vezes, na verdade em quase todas as vezes, o ultrassom é o exame suficiente para a gente diagnosticar os cistos mamários e fazer o acompanhamento. Qual é a conduta quando a gente está falando de cistos nas mamas? Como eu disse, não aumenta em nada o risco de câncer de mama no caso dos cistos simples. Eles aparentemente não aumentam nenhum tipo de desconforto. Existem mulheres com cistos grandes que não têm nenhum sintoma e mulheres com cistos pequenos que podem ter um pouquinho mais de dor, né? No fundo, os cistos fazem parte daquelas alterações funcionais benignas da mama, junto da mastalgia, da dor nas mamas cíclicas, junto dos nódulos mamários. E como o próprio nome diz, como se tratam de alterações funcionais benignas da mama, elas são funcionais e são benignas. Elas não precisam de nenhum tratamento específico. Por isso, os cistos mamários simples, eles devem ser apenas seguidos. Se a mulher não sente nada, se ele é uma bolinha de água ou secreção simples, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Ela vai repetir o exame dela de rotina no ano seguinte, lembrando de fazer a mamografia quando tiver indicação. No caso dos cistos complexos, nesse caso a gente precisa muitas vezes investigar, porque como eu disse, não é normal ter um componente sólido no interior de um cisto. Muitas vezes esses nódulos, esses complexos sólidos císticos, devem sofrer uma biópsia para avaliação completa da lesão e descartar que seja algo grave, o mais temido, câncer de mama, tá? Existem algumas exceções no caso de, por exemplo, pacientes com cistos mamários grandes, como eu falei, de 5, 6 centímetros. Nesse caso, às vezes a dor é tão importante que a mulher vai ter um alívio bem importante no caso da gente fazer uma punção. A punção é guiada geralmente por ultrassom, uma agulhinha com anestesia local, para justamente esvaziar esse cisto, diminuindo a distensão dos tecidos e melhorando bastante a dor. É uma regra que a gente precisa puncionar todos os cistos? Não. A gente punciona em casos de exceção, no caso da paciente que tem um desconforto mamário importante por conta de um cisto muito volumoso. Outro cisto que a gente precisa puncionar são aqueles cistos infecciosos. É claro, o cisto mamário, na maior parte das vezes, ele não vai levar nenhum tipo de infecção, aquela secreção ela vai ser acumulada ao longo da vida da mulher, o próprio organismo dá conta do recado, mas em uma minoria dos casos, aquele conteúdo pode estar infectado, ou seja, estar com pus. Então, às vezes, o que acontece? A mulher tem um quadro de mastite, de infecção da mama, a inflamação ali correndo solta acaba levando à formação de um abscesso, que é visto como um cisto no ultrassom, mas é um cisto que a gente fala complicado, porque ele é composto de pus, traves, é um material heterogêneo dentro. Nesse caso, como se trata de uma infecção, de um abscesso mamário, primeira coisa, a gente precisa entrar com antibiótico. Nesse caso, a mulher vai estar com febre, vermelhidão da mama, então a gente precisa tratar rapidamente com um antibiótico. Geralmente, antibiótico simples consegue dar conta do recado. Mas nesse caso, por ser um abscesso, muitas vezes só o antibiótico não dá conta do tratamento. E aí sim, nesse caso, a gente pode ter que fazer realmente a punção, ou às vezes até uma drenagem guiada por ultrassom para esvaziar esse abscesso,
para melhorar, para atingir a cura da infecção e para melhorar a ação do antibiótico. De novo, lembrando, cistos mamários não aumentam em nada o risco de câncer de mama, mas esse é um vídeo para a gente poder esmiuçar um pouquinho a respeito do diagnóstico, da onde vêm os cistos mamários, bem como quando que a gente precisa fazer tratamento, punção e biópsia. Um abraço.